Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, abrindo as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Na semana passada, nós lemos o texto de Hebreus, capítulo de número 11, e trouxemos no texto, baseados no mesmo texto em que lemos, os heróis da fé. E neste nós identificamos a história da igreja através dos séculos. A história da igreja através dos séculos. Eu decidi então trazer aos irmãos o estudo de Hebreus capítulo 11. Nós daremos início hoje e até encerrar o capítulo 11, nós estaremos estudando o texto. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi encontrado porque Deus o transladara, visto que antes de ser encontrado, de sua transladação, alcançou testemunho de que agradava a Deus. Verso 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé também Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já em idade avançada, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que há na praia. Todos esses morreram na fé, sem o cumprimento da promessa, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as,
confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam tempo de voltar para ela. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amém? Senta glorificando o nome do Senhor. Aleluia. A fé, ela é o tema central e fundamental da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Existem vários exemplos de fé na Bíblia. Existem vários exemplos de fé. E esses exemplos de fé, eles não são tirados apenas do palácio. Eles são tirados de pessoas humildes, desde o trabalhador do campo até o monarca exerce a fé. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a fé, ela é acessível a todos. Não existe um padrão dizendo, para você ter fé, você precisa ser rico. Para você ter fé, você precisa ter isto ou aquilo. Não, a fé é acessível a todos. Todos nós podemos usufruir e exercer fé. Então é sobre este tema, subordinado a este tema, a fé, seus frutos e seus heróis. A fé, seus frutos e seus heróis. Quando nós olhamos a palavra heróis da fé, logo nos remete uma pergunta: por que heróis? Que poderes surpreendentes esses homens tinham? Por que heróis? Que efeitos majestosos esses homens fizeram? Heróis da fé. Logo você já imagina que dentre eles terá grandes poderes, grandes prodígios e maravilhas. Vamos descobrir hoje que a fé, ela é exercida em coisas simples, em detalhes simples, em coisas singelas. Como é que é exercido a fé e como a Bíblia identifica a fé? O texto em que lemos, o primeiro versículo diz como? Quem está com a Bíblia aberta? Cadê o microfone? Pega aqui, alguém pega aqui para mim. Eu tenho uma versão que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Alguém tem alguma versão diferente dessa? A irmã Soraya ali. Então vamos lá, surge-se a pergunta: o que é fé? Se alguém perguntar para você, o que é fé? O texto responde: o que é fé? Lê para nós, irmã. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Isto é fé. Fé do hebraico, do grego, ela é pistis, que significa, traz uma ideia de fidelidade ou lealdade a alguém ou a alguma coisa. Fidelidade ou lealdade. Eu peço para vocês, alguém aí tem fé? Levanta a mão. Quem tem fé? Levanta a mão. Todo mundo tem fé. Agora eu pergunto para vocês, me mostrem a fé de vocês. Onde é que está a fé de vocês?
Cadê a fé de vocês? A fé, ela é abstrata, ou seja, não dá para pegar. A fé, não dá para entregar a fé para alguém. A medida da fé, quem pode medir a sua fé? Alguém diz, pastor, a minha fé tem tantos metros de altura, eu crio ela lá em casa, ela se alimenta de ração, tal. Alguém consegue dizer isso? Alguém? Então a fé, ela é abstrata, não dá para ver a fé. Ninguém consegue medir uma fé. A Bíblia diz que a fé tem medida. Pastor, que conversa é essa? A fé tem medida? Tem. A fé tem quantidade. Jesus olha para Pedro e diz, homem, por que tu temeu? Homem de pouca. Então a fé tem quantidade. Sim ou não? A fé tem quantidade. Aí a passagem bíblica também diz, tanta fé. Eu nunca vi tanta fé. Então a fé tem quantidade. Então, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós começamos a entender o que é fé. A fé dá a certeza. A fé é o firme fundamento. Algumas traduções vão dizer, a fé é a certeza. A fé é um firme fundamento. Eu já expliquei aos irmãos aqui algumas vezes a respeito de firme fundamento. Fundamento é uma base preparada para suportar alguma coisa. Eu vou repetir. Fundamento é uma base preparada para suportar alguma coisa. O irmão ali é pedreiro, ele sabe que a base é feita, na maioria das vezes escondida, para suportar um peso em cima dela. Aí vamos para o texto. A fé é o firme fundamento do quê? De algo que vai estar em cima dela. A fé foi feita para ser invisível, ninguém vê, mas ela afirma coisas maiores, coisas poderosas e coisas pesadas. Então, por isso eu pergunto a vocês, cadê a fé? Aonde está alicerçada a vossa fé? Nossa fé está alicerçada em Cristo. A nossa fé está alicerçada em Cristo. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas se esperam. Aí é interessante porque ela diz assim, que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Primeiro, o que é fé? A fé é o fundamento, o firme fundamento das coisas que se esperam. O texto, a Bíblia diz que se nós vemos, logo não é fé. Logo não há esperança nisso. Logo não há expectativa, logo não há expectação. Então, se você não vê e acredita, isto é fé. Agora, se você espera ver para crer, logo você não tem. Vem comigo. Se você diz, eu só acredito vendo, você não tem fé. Vamos lá, vamos testar um pouco da nossa fé? Então a fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. O que é prova? O que é prova? Prova, ali do texto grego, é eleixos.
é uma convicção, é uma evidência. Vamos lá. A fé é uma evidência. Se você diz a alguém, vamos lá, e daí? Ele diz a um funcionário dele, vai lá e pinta o carro tal. Aí o cidadão chega e diz, eu já pintei o carro. Aí ele vai dizer, então prova que tu pintou o carro. Ele vai ter que mostrar uma evidência, um carro pintado, uma foto, alguma prova de que o carro, que o serviço foi feito, que o serviço foi realizado. Então a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que se não veem. Irmão, como é que eu não vejo e tenho uma prova disso? É a fé. É a prova das coisas que você não enxerga, mas acredita. Vocês não estão entendendo não, né? Eu vou melhorar para vocês. Vem aqui, Johnny. Johnny é meu auxiliar principal. Arruma uma venda para os olhos dele. Arruma uma venda para os olhos dele. Pode ser esse aí. Alguém vem aqui para... Amarra aqui. Isso. Amarra os olhos dele aí para mim. Pode ficar de frente aqui assim, pode ficar de frente ali. Fica de frente ali. Vamos descobrir o que é fé, irmão. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a prova das coisas que não se vê. É a prova das coisas que se não vê. Então é a prova das coisas que se não vê. Eu vou dizer para o Johnny, Johnny, tem uma cadeira atrás de você que eu acabei de colocar, senta. Não, tira a mão daí. Senta, rapaz. Não vai para trás não, só senta. Senta, não, com tudo, com tudo. Ele viu a cadeira? Ele foi meio desconfiado ou ele acreditou na palavra do pastor dele? Pode tirar a venda, Johnny. Obrigado. Ele esperou ter a certeza de que tinha cadeira. Ele exerceu fé? Ele exerceu fé? Quem está comigo? Não. Mas se ele senta de uma vez, ele exerceu fé, sim ou não? Então isto é fé. É não ver, mas acreditar que está acontecendo. É não enxergar, mas crer que Deus está fazendo. É não ver e acreditar mesmo assim. Ter a prova só quando você receber, mas já acreditar mesmo sem ver. Vocês ainda não entenderam, né? Firme fundamento. Vamos lá, vamos melhorar. Vem cá o pastor Adalto e o César e o Johnny. Vem cá vocês. Vou melhorar para vocês, vou melhorar para a gente começar a entender o que é fé. Fé é o firme fundamento, um fundamento forte. Você lembra como é que faz aquelas cadeirinhas Você lembra como é? Quem que é o mais pesado dos três? Vamos lá. Você sabe como é a cadeirinha que eu estou falando? Monta a cadeirinha aí, o Johnny e o pastor Adalto aí. Vamos entender o que é fé, irmão. Isso aí. Abaixa aí para você sentar. Hã? Vai, moço. Vai lá, agora levanta. Segura. Eles não vão dar conta.
Mas vamos lá, a fé é o firme fundamento, é a base para suportar algo mais pesado. Vocês viram que logo ele não creu que eles conseguiriam segurar ele? Ele teve fé neles dois? Não. Mas vamos lá, vamos melhorar esse negócio. César, senta aqui em cima dessa mesa aqui. Senta aí. Ele sentou tranquilo, irmão? Ele está pensando que essa mesa vai arrebentar? Porque essa mesa é firme, ela é forte. Ele nem viu que embaixo desse pano tem uma mesa, não viu a estrutura da mesa, não viu se ela tem cupim ou não, mas ele sabe que essa mesa aguenta. Pode levantar, obrigado vocês três. A fé é o firme fundamento, alguma coisa em que você se firma, crendo e acreditando que não vai cair, não vai desmoronar, não vai se acabar. Esta é a fé que nós devemos exercer. Jesus é um firme fundamento? Jesus é uma base forte? E por que a gente vira e mexe e desconfia que Ele pode fazer alguma coisa por nós? Vamos lá, entendendo o que é fé. A fé precisa de provas das coisas que não se vê. O Johnny não viu a cadeira, meio desconfiado, fiquei meio chateado porque ele não acreditou em mim. Mas isso é fé, irmão. Fé é dar um passo sem ver o chão e acreditar que Deus vai colocar o chão. Eu vou contar uma história aqui para os irmãos começarem a entender, e eu estou só no começo. Um homem, um alpinista, ele estava no alto de uma montanha, e de repente a corda degringolou de lá de cima, ele veio rolando, de repente a corda travou, prá! E tudo escuro para baixo, tudo escuro para cima, não vendo nada. Aí ele clamou a Deus, diz: Deus, me salva, me ajuda. Aí Deus disse para ele assim: tu quer me ajuda? Quero. Então corta a corda. Arranca o canivete aí da cintura e corta essa corda. Aí ele disse: ah não, se eu cortar a corda eu vou cair lá no barranco abaixo. No outro dia, irmão, encontraram ele morto, a 1,5 metro do chão. Estava escuro, ele não viu. Se ele tivesse cortado a corda, ele tinha caído, não tinha se machucado e estava vivo. Às vezes nós estamos morrendo. Às vezes nós estamos morrendo, porque Deus está dizendo: corta a corda da incredulidade. Corta a corda da incredulidade. É acreditar sem ver. Se você espera ver, isso não é fé. Não é ser irresponsável, é ter fé, é acreditar no que você ainda não. Vamos continuar. Eu acho que os irmãos já entenderam o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Você não está vendo, mas o milagre já está pronto. Você não está vendo, mas a porta já está aberta. Você não está vendo, mas o caminho já está preparado. Você não está vendo, mas Deus já fez. Isto é fé. Acreditem em Deus. Testemunho dos antigos, verso 2. Por que motivo? Por ela os antigos alcançaram testemunho. O que é testemunho? Olha, por quê? Porque a fé
Se ele está dizendo porque, ele está concluindo alguma coisa lá em cima, sim ou não? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não vê. Aí ele diz, porque por esse motivo, por causa disto, os antigos alcançaram testemunho. Testemunho de fé. Testemunho de coisas que eles não viram, mas acreditaram que Deus podia fazer. Vamos lá. Que testemunho foi esse? Verso 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pastor, que conversa é essa? Eu não, irmão, é a Bíblia que está dizendo. Nós acreditamos que pela fé o mundo foi criado. E entendemos que as coisas que nós vemos hoje foi criada de coisas invisíveis que nós não vimos, que nós não vemos. Irmão, você quer ver um exemplo de fé? Quem aqui já viu a internet? A senhora já viu a internet? Quem aqui já viu a internet? Alguém já viu, já pegou a internet assim, ó? Bem que está passando uma internet, eu vou pegar 1 quilo e guardar num pote, tem como, irmão? Wi-Fi, quem está vendo o Wi-Fi? Alguém vê o frio? Alguém vê o frio? O calor, alguém está vendo o calor? E como é que você sabe que existe? Porque tem provas de que existe. Como? Pela sua sensação. Pastor, eu não entendi ainda. Ele está dizendo, pela fé nós cremos que Deus criou, pela palavra. É isso ou não é que ele está dizendo? Não tem o termo aí, palavra. Pela palavra as coisas invisíveis vieram a ser visíveis. As coisas que não existiam vieram a existir pela palavra. Então nós devemos orar até Deus liberar a palavra. A palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus diz, haja luz, haja o firmamento, que haja isso, que haja aquilo, que haja isso, que haja aquilo. E tudo começou a existir. É isso que ele está dizendo aqui. Que quando Deus falava, começava a existir. Presta atenção aqui em mim. Quando Deus falava, começava a existir. Quando Deus dizia que haja luz, houve luz. Foi ou não foi? Uma estrela maior, uma para dirigir o dia e outra para dirigir a noite. Começou ou não começou a existir? Que haja os peixes. Começou ou não começou a existir? Que haja os animais da terra. Começou ou não começou a existir? Então ele está dizendo, ó irmão, olha o que o texto está dizendo. Ele está dizendo que Deus, pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra. E Deus trouxe do invisível algo que hoje nós vemos. Deus só precisa dizer o haja na tua vida. Oh, você não está entendendo não. Deus só precisa dizer que haja cura. Já tem gente entendendo. Deus só precisa dizer que haja porta aberta. Ele só precisa liberar a palavra. Então, você precisa exercer fé para orar a Deus até Ele liberar a palavra, porque na hora que Ele liberar a palavra, tudo virá a existir.
Aleluia! Pastor, mas é impossível. Por isso que você precisa ter fé. Porque se fosse fácil, se fosse possível, você dava conta de fazer. Aí alguém diz, agora só Deus. É aí que ele resolve. Porque enquanto você está dando conta, Deus não precisa se meter. Mas na hora em que você diz, só Deus para fazer isso, só Deus para realizar, só Deus, porque não existe, Ele vai trazer a existência. Alguém lembra da história de José? Alguém lembra da história de José? Nós vamos falar de José mais tarde, mais lá para frente. Antes de José, alguém já ouviu falar que tinha governador no Egito? Depois de José, alguém já ouviu falar que tinha governador no Egito? Depois que José morreu, alguém ouviu falar que tinha governador no Egito? Não. Deus criou um cargo, porque queria abençoar José. Deus vai trazer do invisível para o visível. Então ore até que a tua oração atinja o coração de Deus e Ele libere a palavra e traga do invisível para o visível, traga do sobrenatural para o natural, transforme a palavra e exerça a sua fé. Meu Deus, aleluia. Vamos seguindo. O universo foi formado. Agora nós vamos começar o exemplo de fé. Versículo 4. Quem está com a Bíblia aberta? Um herói da fé, irmão. Quando eu imagino herói, eu não sei vocês, mas quando eu imagino herói, eu imagino com aquela capa. Eu imagino o Superman, não vou mentir não. Aquela capa, né? Aqueles capa forte, né? A gente não imagina um herói assim? Não é verdade? Ou é só eu que imagino um herói assim? Todo mundo imagina um herói assim. Aí vamos ver o herói da Bíblia. Quem está aí com a Bíblia aberta? Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pode ler. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Pode ler. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Amém. Irmão, quem é o herói aí, irmão? Abel. Que cidade incendiada Abel salvou? Que montanha Abel levantou? Eu vou melhorar. Que mar que Abel abriu, irmão? Abel abriu algum mar na Bíblia Sagrada? Que morto Abel ressuscitou? Que morto? Nenhum. E como é que Abel está na lista dos heróis da fé, irmão? Olha o motivo de Abel ser inserido na lista de herói da fé. Olha de onde é que o escritor está começando. Ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não vê. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz, ele leva lá para o início, lá para o Gênesis. Nós cremos pela fé que pela palavra Deus trouxe tudo à existência. Depois que tudo estava formado, ele precisa procurar o próximo homem a exercer fé. E quem foi o próximo homem? Abel. Na Bíblia procura alguém ofertando. Adão não ofertou, Eva também não. Mas a Bíblia diz que Caim pega do que restou do fruto da terra, do que sobrou, e leva para Deus. Aí a Bíblia diz no texto que Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Tem alguma tradução aí que diz o mais excelente?
Pega aqui para ele aqui. É culto de ensino, irmão, para a gente aprender o que é fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Glória a Deus. Então, o herói da fé aí citado foi por causa de uma oferta. Por causa de uma oferta, ele entrou por rol dos heróis da fé. Mas é porque a oferta dele não foi de qualquer jeito. A oferta dele foi A oferta dele foi excelente. Aí olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que por causa disto, ele alcançou o testemunho de ser. Quem está com a Bíblia aberta? Ele alcançou o testemunho de ser. Justo. O que é ser justo? Quando alguém diz assim, fulano de tal é justo. A divisão de fulano de tal é justa. Vamos botar ele para dividir a pizza, porque a divisão dele é justa. A pizza lá aqui, pode comprar com a irmã Salma lá, irmão. Quem quiser encomendar, compra com ela, me chama para comer. Vamos chamar o fulano porque ele divide certinho e ele é justo. Vamos chamar o fulano para ser jurado, porque ele é justo. É ou não é? Vamos botar o fulano no caixa, porque ele é justo. O que é ser justo, irmão? O que é ser justo? É dar a cada um a parte que lhe cabe justamente. Quando Abel olhou para a oferta de Caim, ele diz: esta oferta de Caim é injusta. Por que a oferta de Caim era injusta? O termo lá diz, ao cabo de dias. Eu já expliquei isso aqui no culto de ensino. Ao cabo de dias é no final da colheita. Quando estava acabando a colheita, Caim disse: não tem mais o que fazer com isso aí, eu vou levar para Deus. Aí Abel olhou e disse: isso não é justo. Deus que deu o campo, Deus que deu a semente, Deus que deu a força, Deus que deu a saúde, Deus que deu a disposição, isso não é? Aí o que ele fez? Ele pegou um sacrifício excelente e levou diante de Deus, e isto fez com que ele alcançasse o testemunho de que ele é justo. O que é isso? Justiça é o justo entrega aquilo que você merece, na porção que você merece e do jeito que você merece. Ele disse: Deus merece o meu sacrifício excelente. Isso é fé, pastor? É. Vamos lá, seguindo para a característica dele. Oferta aprovada. Oferta aprovada. O que tem, irmão, de gente recebendo oferta reprovada? A Bíblia diz que um dia Jesus se senta diante do gasofilácio. Jesus senta-se diante do gasofilácio. Para quem não sabe o que é gasofilácio, aqui não tem, irmão. Mas lá na congregação Peniel tem. É aquele baú que coloca as ofertas. Aquilo é chamado de gasofilácio. E Jesus senta lá e começa o povo vindo trazer oferta. Aí vem um cabra com dinheirão assim no bolso e pá, coloca lá. Todo mundo está vendo. Tira aquela escarpa do bolso assim, azulzinha, e coloca lá assim, ó. Azulzinha aqui, ó, tá descendo aqui no gasofilácio. Aí vem uma viúva, pobre, com duas. Ela tinha quantas moedas, irmão? 2.
2 moedinhas, né? Aí ela pega, e a Bíblia diz que ela joga no gasofilácio todo o seu sustento. Isso mexe comigo, irmão. Isso mexe comigo. Sabe por que mexe comigo? Porque ela tinha quantas? E Jesus disse que é todo o sustento dela, certo? Vamos lá, irmão. Ela tinha quantas? Alguém tem moeda aí? Alguém tem moeda aí para me dar? Ninguém tem uma moedinha aí? 25 centavos. Vem aqui, irmã. Me dá aí 2 moedas. Eu estou falando de fé, irmão. Estou falando de fé. Pastor, você está falando de oferta. Estou não. A Bíblia está falando de fé. Vê se não tem no negócio da oferta ali. Vê se não tem no negócio da oferta aqui daí. Achou ali. A irmã Deusdete, irmão, ela só come picanha. Não é possível que ela não tenha 2 moedas. É duas. Fica aqui, Johnny, fica aqui. Aproveita que tu está aqui e me dá 2. Vem cá. Aqui tem uma moeda de 50 centavos e uma de 5 centavos. Vamos supor que essas 2 moedas têm um valor igual. 50, 50. Se é 100% do sustento dele, segura as 2 moedas. Se é 100% do sustento dele, ela deu de todo o seu. A Bíblia diz que ela deu de todo o seu sustento, não foi? Então, se ela tinha 2, quer dizer que 50% representava a metade do sustento dela, sim ou não? Se ela me desse só uma, ela tinha me dado a metade do sustento, sim ou não? Ela ainda tinha 50 centavos, 50% para ela comer. Tinha ou não tinha? E por que ela deu as 2? Quem entendeu? Ela podia barganhar. Ó, Deus, esse mês não deu. Viu? Mas nós vamos fazer, obrigado. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rachar aqui. Aí eu fico com 50% e o senhor fica com 50% e fica tudo certo. Irmão, sinceramente, Deus aceitaria ou não a proposta dela? Sim, porque não está estabelecido, não é regra, a oferta não tem quantidade. A única coisa que tem quantidade definida pela Bíblia é dízimo. A oferta não. Mas a Bíblia diz que ela dá de todo o seu sustento. Por quê? Porque ela trouxe uma oferta mais excelente. Ela disse: se eu der a metade, eu não estarei entregando tudo a Deus. E eu quero entregar tudo a Deus. Irmão, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de fé. Você sabe aquela fé meia boca? Eu já falei que a fé tem quantidade, não tem? Que a Bíblia diz que tem um homem que tem um bule de pouca fé, né? Tem gente que anda com bule porque tem pouca fé, irmão. Mas a sua fé, ela precisa ser grande. Vamos seguindo. Eu quero explicar mais. A oferta que fala. E o texto diz que depois de morto, a oferta dele continua falando. Irmão, quem aí lembra quem foi o irmão? Quem foi a pessoa que você estudou na 5ª série? Todo mundo, quem lembra? De todo mundo. É difícil, né? Alguém lembra há 10 anos atrás quem foi o maior empresário de Rondonópolis? Há 10 anos atrás? Sabe nem quem que é o de hoje, né, irmão? Não sabe nem quem que é o de hoje. Mas alguém sabe quem que é Abel? Abel. A oferta dele continua falando, sim ou não? Ele foi morto por causa da oferta, sim ou não?
A oferta dele hoje, nessa terça-feira do dia 19, nós estamos pregando a respeito de quem? A oferta dele continua falando sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos seguindo. Pela fé, Enoque, vamos lá, gerando, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi encontrado, porque Deus o transladara, visto que antes de sua transladação alcançou testemunho, mais uma vez testemunho, de que andara com Deus. Irmão, você sabe o que é testemunho? Testemunho é de alguém que viu e pode provar que viu alguma coisa. O texto diz que ele, o termo ali no hebraico é halak, modo de vida. Quando fala andou com Deus, é o modo de vida dele. Agora eu vou perguntar para os irmãos, e não precisa você olhar para o irmão que está do teu lado não, pergunta para você mesmo: o meu modo de vida prova que eu ando com Deus? Ele alcançou testemunho de que andava com Deus pelo seu modo de vida. Você sabe o que é? É ele passar e alguém dizendo: aquele ali anda com Deus. Ó, aquele fulano de tal ali, ó, anda com Deus. Ele alcançou o testemunho. Irmão, a coisa mais difícil da gente que é crente é alcançar o testemunho de alguém dizer: esse aqui é crente mesmo. É ou não é, irmão? Fala a verdade. Porque a maioria quer dizer que a gente está se escondendo de trás da Bíblia. É ou não é? Mas quando um homem consegue alcançar o testemunho dos outros, dizendo: aquele ali verdadeiramente anda com Deus. Você sabe o que é isso, irmão? Fé. Eles estão vendo Deus do lado da pessoa? Eles estão vendo ele com a mão erguida assim, andando como se estivesse segurando a mão de alguém? Mas como é que ele sabe que ele anda com Deus? Pela fé. Porque a fé é a prova das coisas que se não veem. Pela vida ilibada dele, pela vida correta dele, pela justiça na vida dele, as pessoas olham e dizem: esta marca é a marca de alguém que anda com Deus. Eu não estou vendo Deus, mas eu sei que ele anda com Deus pela fé. Exemplo de herói. Irmão, se fosse eu, Joalisson Franco, que fosse escrever a lista dos heróis da fé, eu tenho certeza, irmão, que Enoque não entraria. Porque eu não ia ver nada de tão especial nele. Mas o escritor aos Hebreus viu que andar com Deus é o maior exemplo de fé que o ser humano pode demonstrar. Não é os milagres, não é o poder que ele demonstra, nem a autoridade, não é a quantidade de livro que escreveu. Andar com Deus é o modo de vida, o seu modo de vida é a melhor prova que você pode demonstrar para alguém que você anda com Deus. Vamos seguindo. O próximo: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê?
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Eu vou explicar um negócio para vocês aqui. Tem um filme que diz assim, Deus não está morto. Quem já assistiu esse filme? É um filme muito bom, recomendo para quem não assistiu. O jovem vai levando o professor, e o professor debatendo com o jovem, e o jovem vai levando o professor, e o jovem debatendo com o professor, e o professor debatendo com o jovem. Aí tem uma hora que o professor explode de raiva que ele tinha de Deus. Aí o jovem para, porque o jovem quer provar que Deus existe, e o professor quer provar que Deus não existe. Aí o professor estoura e diz o motivo pelo qual ele tem raiva de Deus. Aí o jovem diz para ele: como você tem raiva de alguém que não existe? Aí o texto diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Irmão, se você não acredita que Deus existe, você vai orar para quê? Orar para quem? Acreditar em quem? E esperar em quem? Parece ser sem sentido, não parece? É exatamente isso que o texto está dizendo, que se você não acredita, não tem fé no Deus que você não serve para ser servo dele. Eu vou repetir para você entender. Se você não acredita no Deus que você não serve para ser servo dele. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele vai dar galardão para aqueles que o buscam. Quem sabe o que é galardão? Galardão, quem sabe o que é galardão? A gente fala direto, galardão, galardão, galardão. Alguém sabe o que é galardão? Um presente, um prêmio, né? Um prêmio. Irmão, Deus é bom demais. Tem hora que eu me constranjo com a bondade de Deus. Porque quem acha que merece ser salvo? Quem acha que merece ser salvo? Oh, eu sou tão bom, eu sou tão perfeito que eu mereço ser salvo. Quem acha que? Você sabe o que Deus fez com a gente? Imagina você está devendo para... O Enilson está devendo para mim. Está me devendo aí. Ele está me devendo aí uns R$500, vamos supor. Aí eu chego para ele. Diga, Enilson, vou fazer o seguinte. Eu vou te pagar R$500. Tu está me devendo 500. Mas eu vou te pagar 500. E ainda vou te dar um bônus de mais 500. Irmão, isso é bondade ou não? Ele está me devendo, não é? Deus olhou para a humanidade. A gente não merecia nada. A gente merecia a morte. Aí ele diz: eu vou dar o meu filho. Vamos fazer um negócio bom para nós dois? Eu vou dar o meu filho. Ele vai morrer por vocês. Vai pagar a dívida de vocês, que era impagável. E eu ainda vou dar um prêmio para vocês quando vocês chegarem aqui. Quem entendeu? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Incrédulo, irmão. O incrédulo desagrada a Deus. Aí eu vou falar contigo agora. A tua incredulidade desagrada a Deus. Creia, irmão. É difícil, pastor, mas creia. Eu não estou vendo, pastor. Acredita. Eu não sei como vou fazer. Pois é aí que a fé vai agir. Você não está vendo, é invisível. Você não pode saber como é que vai acontecer, mas está
acontecendo. Eu sempre uso o exemplo de Moisés. Aquele relógio está doido. Eu sempre uso o exemplo de Moisés. Moisés foi chamado com quantos anos? Alguém sabe? Moisés foi chamado com quantos anos? Alguém sabe? Com 80 anos Moisés foi chamado. 80 anos. Com 40 ele mata o egípcio. Então ele já tinha nascido 40 anos atrás. O povo está chorando, sofrendo. Senhor, manda um libertador. Oh Deus, 40 anos o povo chorando. Senhor, manda um libertador. Aí Moisés nasce, é jogado no rio, chora. A filha de Faraó acha ele é criado pela mãe dele. Aí quando ele está grandinho, a mãe dele leva lá para a filha de Faraó de volta. Ela coloca o nome dele de Moisés, ensina ele em todas as ciências do Egito. Ele com 40 anos mata um egípcio, foge para a terra de Midian. Quando chega lá, ele fica lá mais 40 anos e o povo aqui orando: Senhor, manda um libertador, Senhor, nos ajuda, nos socorre, Senhor, Senhor, Senhor. Eles estão orando e Deus já está trabalhando. Eles não estão vendo Moisés, mas Deus já tem o Moisés preparado para libertar o seu povo. Pastor, não entendi não. O teu milagre já nasceu. O teu milagre já está preparado em Deus. O povo não estava vendo, estava orando, e tinha muitos murmurando: oh Deus, já tem 80 anos aí que a gente está orando e nada do Senhor mandar. E Deus está falando no monte lá com Moisés, dizendo: Moisés, eu ouvi o choro do meu povo, vai lá. Mas precisou de 80 anos, irmão, para o milagre estar pronto. O teu milagre está pronto, às vezes só não é o tempo. Mas creia que o teu milagre já nasceu. Vamos seguindo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Noé, verso 7. Noé, instruído por Deus, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmão, está certo aquele relógio? Eu estou sem meu celular aqui. É 8h30 mesmo? É 8h30. Meu Deus do céu, estou falando demais. Vamos lá. Primeiro, pastor, qual é o problema de pregar que vai chover? Hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil. Se eu chegar aqui hoje e dizer: irmãos, eu tive uma visão. Vou até mudar para aquela voz de profeta. Meus irmãos, eu tive uma visão, meus irmãos, e a água descia do céu em gotas e caía sobre os telhados. Todo mundo vai dizer: ô, visão besta. Todo mundo sabe que o nome disso é chuva. É ou não é? É ou não é, irmão? Mas no tempo de Noé não era assim não, irmão. Se você for para a Bíblia vai dizer que não chovia, não existia chuva. Quando Deus queria regar a terra, está lá na Bíblia, subia um vapor e regava as árvores. Não existia chuva. Aí por isso a loucura de Noé. Noé chegou, subiu em algum lugar e disse assim: ô pessoal, Deus me disse que vai cair água do céu. Aí o povo: é doido. Como é que essa água que está aqui vai subir para lá e vai cair do céu? Esse bicho só pode ser doido. Vamos continuar casando, dando em casamento, bebendo, dançando, aprontando e isso e aquilo, porque nunca vai acontecer isso que Noé está pregando. Aí a Bíblia diz que ele foi instruído por Deus, ele foi avisado por Deus. Aí está lá ele construindo um barco,
No meio do nada, no meio do seco, irmão. No meio do seco. Imagina, irmão, alguém construir um barco no meio da Vila Mineira aqui, dizendo assim, ó, eu estou construindo esse barco aqui porque a água vai chegar aqui e vai levantar o barco. A gente ia chamar ele de doido ou não? Seja sincero, irmão. Sincero. Eu era o primeirinho da fila a dizer, é doido. Eu não julgo o povo não, irmão. O povo daquela época. Porque a gente só acredita hoje, porque a gente sabe o que aconteceu depois. Mas se fosse a gente, eu sempre gosto de me colocar no lugar. E se fosse eu, que olhasse alguém construindo um barco gigante, no meio do seco, dizendo que ia cair água do céu, quando nunca tinha caído água do céu, e que ia inundar a terra. Sincero, você chamaria ele de doido ou não? Nem presbítero Silvio, a gente ia se juntar, nós dois, ia sentar tomando um cafezinho, dizendo, o doido ali, ó. Doido, doido, doido. Mas ele foi instruído por Deus. A Bíblia diz que ele também foi chamado por Deus. Não vai dar tempo de eu falar de tudo, mas no próximo culto de terça-feira eu vou concluir o estudo. Mas a Bíblia diz que ele foi, repete comigo, chamado, obedeceu. Ele foi instruído, foi temente a Deus e aparelhou. Eu já estou adiantando o da próxima que nós vamos falar de Abraão. Vamos voltar para o 7. Noé foi instruído, repete comigo, instruído, temente e aparelhou. Vamos ler o texto de novo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu ao Senhor, e para a salvação da sua família preparou, repete comigo, preparou. Oh, glória a Deus. Ele foi instruído, ele temeu e ele preparou. Que foi herdeiro da justiça. De novo falando de justiça, irmão. Vamos lá? Vou explicar algo para vocês. Deus chama você e diz, meu filho, eu tenho um milagre para a tua vida. Quando fala a Bíblia aqui que ele temeu, é porque Deus disse para Noé assim, ó, vai chover tanto, mais tanto, irmão, vai cair um toró, que nem diz o maranhense, mas vai ser um toró daquele, lá no Pará é toró também, né? Vai cair um toró, irmão. Aí a Bíblia diz que quando Deus avisou para ele que ia chover tanto, que ia alagar a terra, ele ficou com medo, temeu. Ele disse, eu tenho que me preparar. Aí a Bíblia diz que ele se preparou. Eu vou explicar para você que ainda não entendeu, irmão. Não basta você apenas crer. Não basta você apenas acreditar. Você tem que agir. Você tem que agir, irmão. O que é isso, pastor? Noé recebeu a mensagem, temeu e começou a construir o barco. Deus está falando para nós hoje, está na hora de você começar a construir o seu barco. Deus não já disse que vai dar? Deus não já disse que vai fazer? Então constrói o barco, abençoado. Esse dia eu falei aos irmãos, tem gente dizendo, Deus, me dá um carro. Faz a garagem. Irmão, quando teu vizinho vê tu fazendo a garagem, aí ele vai chegar e dizer assim, oi, isso aí é o quê? A garagem. Do quê? Do meu carro. Do teu quê? Do meu carro. Mas tu não tem carro, mas Deus disse que vai dar. Se ele disse que ele vai dar, eu já preparei a garagem. Quem está entendendo? Está na hora, irmão, da gente começar a acreditar nas promessas de Deus.
Deus não prometeu que vai fazer? Então se prepara para receber. Esteja pronto para receber o milagre de Deus na tua vida. Se coloca de pé. Na próxima terça-feira, nós vamos concluir. As irmãs permaneçam aí depois do culto, que vocês vão ensaiar. E a pastora vai estar distribuindo também as pastas de vocês, que elas comprou, que ficou bonita demais, parabéns. Então, irmãos, na próxima terça-feira, nós vamos continuar. Nós paramos no verso 7. Nós vamos estudar sobre a fé. Irmão, fé é desafio. Fé não é inconsequência. Fé é desafio. Você crê em Deus? Quem aqui crê em Deus? E se Deus mandar hoje você dizendo assim, ó, vai lá, sai da tua casa e vai para uma terra aqui, eu vou te mostrar. Pega o teu carro e vai dirigindo. Quando eu disser para, tu para. Tu faz. É complicado, né, irmão? Nós vamos aprender no próximo culto a respeito da fé de Abraão. Por que Abraão é chamado do pai da fé? Você sabe por que ele é chamado do pai da fé? Alguém sabe por que ele é chamado de pai da fé? Venha na próxima terça-feira que eu explico para você.